Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esse é o nosso desafio de leitura bíblica, ler a Bíblia todos os dias e ler a Bíblia toda no ano. Nós iniciamos esse projeto agora em janeiro, finalizaremos em dezembro, se Deus permitir, em nome de Jesus. Para o ano que vem eu já estou pensando novidades para esse momento e você vai gostar muito. E seja muito bem-vindo. Eu desejo que a palavra do Senhor, ela entre no seu coração, ela transforme a sua vida, porque há poder na palavra de Deus para nos transformar e nos transformar de dentro para fora. Por isso não desista, persista, avance. E eu quero que você faça algo agora muito importante. Eu quero te dar um desafio. E o desafio é, para a leitura de amanhã, dia 2 de maio, você trazer uma pessoa para ler a Bíblia com você. Eu preciso mexer com você. Transborde na vida das pessoas. Você é cristão, você é cristã, você tem Cristo em você. Deixa transbordar aquilo que você está recebendo, a forma de você me pagar. Por isso que eu estou fazendo para você, é você convidar alguém para amanhã estar aqui conosco para ser abençoado também, assim como você está sendo. Aceita o desafio? Aceite, porque senão eu vou ficar bravo com você. Tamo junto, até chegar no céu. Diga amém aí. Amém? E ó, não deixa de deixar o seu like, o seu joinha. É importante para o canal. Deixa também o seu comentário aqui embaixo da sua experiência com a leitura da Bíblia. Eu acredito que tem sido muito boa. E quando você faz isso, é uma forma de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo ele foi relevante para você e que você indica ele para outras pessoas. Então sempre faça isso. Deixa o seu like. Já deixou o seu like? Ó, aqui embaixo tem uma mãozinha assim, ó. Clica nela. Pastor, eu cliquei e não aconteceu nada. É porque você não está logado. Loga aí no Gmail, alguma coisa, vem aqui e clica. E se você não é inscrito, se inscreve. E é fazer parte da nossa família. Vamos à nossa leitura? Juízes capítulo 13, versículo 1. Vamos continuar essa saga aqui desses juízes, esse período difícil do povo de Israel. Juízes capítulo 13, versículo 1 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Os filisteus sempre foi um calo no pé do povo de Israel. Versículo 2. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Você vai ver, pai de quem é esse Manoá, hein? Sua esposa era estéril e eles não tinham filho. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo. Está imaginando quem é? Porque ele será consagrado a Deus como nazireu. Nazireu era um voto de não cortar o cabelo e da pessoa servir a Deus. Então ela tinha principalmente essa questão do corte, o não corte do cabelo, desde o seu nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim, era como um anjo, um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Você não beberá vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seja filho. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento, desde até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte
e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela, então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho, nem outra bebida fermentada, nem deve comer alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que eu ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até que a gente vá e prepare um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando tudo isso acontecer. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Deus fará algo extraordinário na sua vida hoje, em nome de Jesus, eu profetizo. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, lhe disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Certo dia, Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou em todo o nosso povo com quem você possa se casar? Aqui começou a derrapada de Sansão. Buscar uma esposa fora da sua parentela, fora da sua fé, fora do seu relacionamento com Deus. Toma cuidado, você que é novo, você que é nova. Não pode se namorar gente que não seja da mesma fé, que não seja crente igual eu e você. Toma muito cuidado, a Bíblia chama isso de jugo desigual. Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo nisso por meio de tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominava Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando apenas as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tímina, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco do mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e sua mãe, e eles comeram.
Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tímina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Versículo 11. Quando os pais da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para acompanharem a festa. Sansão lhes disse: vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupas. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Ele disse: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia disseram à esposa de Sansão: convença seu marido a explicar o enigma, caso contrário queimaremos vivo você e sua família. Você nos convidou à festa para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: você não me ama, você me odeia, propôs um enigma ao meu povo, mas não contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce do que o mel? O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Escalão, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que havia resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Vamos agora ao Novo Testamento. Amanhã nós vamos continuar essa história aqui, ela é interessante. Vamos agora a João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, estamos falando de João Batista, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir descer o Espírito e permanecer, este é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Aleluia. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e veja, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até um lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão. Ele disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo.
Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e ele disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa desta cidade? Vejam, venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos do Senhor, os anjos de Deus, descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Vamos agora ao livro dos Salmos. Linda essa história, né? Aqui Jesus começa a chamar os seus discípulos. Amanhã nós continuaremos nessa parte. Salmo de número 102 diz assim: Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando eu te clamo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes. Meus ossos queimam. Meu coração está esgotado. Secou-se como capim, até perdi o apetite. Por causa de minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir, sou como o pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas do meu alimento e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa de tua ira e de tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Que salmo difícil, hein? Minha vida passa rápido como as sombras que se vão murchando como o capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Oxe, até que enfim ele reconheceu. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Este é o momento esperado. Pois teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até o momento o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor. Os reis da terra estremecerão diante da sua glória. Pois o Senhor reconstruirá Sião, ele aparecerá em sua glória. Ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará as suas súplicas. Fique isto registrado para as gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Conte-lhes que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste, do alto do céu olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir ao Senhor, no meio de minha vida, Ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Mas eu clamei a Ele: ó meu Deus, que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuários e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias
jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança, e seus descendentes prosperarão em tua presença. Louvado seja Deus. Provérbios, capítulo 14, versículos 15 e 16. Vamos encerrar a nossa leitura. O ingênuo acredita em tudo o que ouve. Mas cuidado, hein? O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Só esses dois últimos versículos já é assim de uma sabedoria impressionante e a gente poderia aprender muito com eles, né? Então que Deus te abençoe, que o seu dia seja poderoso, maravilhoso. Não sei a hora do dia que você está assistindo, ou lendo, ou ouvindo esta leitura, né? Mas que Deus te abençoe e lembre-se com quem você vai compartilhar essa leitura. Deixa transbordar da sua vida para a vida das pessoas. É o que eu estou fazendo nessa manhã. Eu estou transbordando de mim para você. Aquilo que eu recebi de Deus está em mim e está transbordando para você. Deus te abençoe. Fui! Mas eu volto amanhã, em nome de Jesus.